Boa noite, amigos do Centro Espírita Irmã Ângela, tudo bem com vocês? Boa noite ao pessoal que está presente no trabalho da casa, boa noite para o pessoal que está nos acompanhando aqui no nosso canal, no YouTube, o pessoal que está nos acompanhando pelo Facebook, né? Então, boa noite a todos nós. Estamos aí hoje, quinta-feira, para mais uma palestra, hoje está sendo online, com o nosso amigo Nelson, que está fazendo a palestra lá de Portugal. Então, teremos com certeza mais uma grande palestra. E hoje o Nelson vai estar falando do tema Revivendo o Passado. Então vai ser uma conversa aqui bem bacana. E deixa eu aproveitar e dar os meus recados da noite. Este domingo será Dia das Mães, inclusive, né? Feliz Dia das Mães para todas as mamães que estão aí nos acompanhando, né? E feliz Dia das Mães para os filhos que vão visitar suas mães nesse domingo, né? Então, nós não teremos palestra, não teremos atividades na casa no domingo. No próximo domingo, atividade palestra normal. Mas aí, posteriormente, eu vou estar passando, né, o tema da palestra do outro domingo. Mas, sexta-feira, temos Sextou com Kardec. E ninguém mais, ninguém menos que o nosso amigo Luiz Menezes, que vai estar falando conosco a respeito de culpas do passado. Você tem culpas do seu passado, desta vida, da vida anterior? Vamos falar a respeito de culpas. A gente vai estar aí trocando, né, umas figurinhas, conversando a respeito desse assunto. Então, caso vocês queiram participar conosco, né, podem fazer perguntas pelo chat. Luiz responde ao vivo e aí a gente vai trocando aí, né, bastante informações, tirando nossas dúvidas, entendendo a respeito das nossas questões do passado, do presente desta encarnação. Então, gente, é isso aí. Hoje eu não tenho muito recado para dar, mas fica o meu convite aí para vocês amanhã nos assistir aqui no nosso canal, né, o canal do Centro Espírita Irmã Ângela. Aí a gente pede para deixar o joinha de vocês, curte a nossa palestra, compartilhe o link, né, com seus amigos, com seus familiares, para que eles possam conhecer um pouco mais da doutrina. A divulgação da doutrina também é um ato de caridade. Então, nós temos muitas palestras, assim, bem bacana, com conteúdos sensacionais que vocês podem estar reassistindo, né? Quantas vezes vocês quiserem. As palestras da semana, algumas palestras de domingo estão no canal, né? E o Sextou com Kardec, que está lá, né? Toda sexta-feira, nosso Sextou pontualmente lá com vocês. Eu, Juan Oliveira, o Kardec e os nossos convidados da noite. Da noite, porque sexta-feira é sexta-feira à noite. Deixa eu ver agora aqui mais o que eu tinha aqui para falar para vocês. Não, eu acho que é isso. E agora, só reforçando, pessoal, para algumas pessoas que às vezes perguntam para nós, né, os dias de atividade da casa, na abertura do vídeo, aqui o vídeo de abertura traz os dias, mas eu vou reforçar aqui para vocês, que na segunda nós temos o tratamento de desobsessão. Então, na segunda, ele acontece em 2 horários. À 1h30 da tarde, a partir da 1h30 da tarde, a casa já está aberta. E à noite, a partir das 7h30. Então, quem quiser vir para passar no tratamento de desobsessão, é necessário chegar um pouquinho mais cedo, chegar por volta desse horário, 1h30 ou 7h30, para passar no atendimento fraterno, que é uma entrevista, uma conversa para que o seu tratamento possa ser melhor direcionado. Assim como se o tratamento também, no caso, for para o tratamento de saúde, que é feito hoje, às quintas-feiras, também, se puder chegar um pouquinho mais cedo, passa no atendimento para que seja esse direcionamento adequado. No domingo, a casa está aberta a partir das 8h30, a palestra começa às 9h. Então, depois da palestra, nós temos a vibração para o lar e o tratamento do passe, né? No domingo, nós não fazemos entrevista fraterna, mas ela pode ser feita durante a semana, na segunda ou na quinta, e se você quiser passar no tratamento no domingo, você vem e passa no tratamento do passe do domingo. Então, fica aí o convite para vocês, para que vocês venham conhecer o nosso trabalho de domingo. As nossas palestras de domingo sempre são uma delícia, né? Pessoal que vem super alto astral, então você sai recarregado, né, de boas energias para enfrentar a semana que vem na sequência.
Então vamos lá. Hoje eu estou com o Neto Rey aqui, que irá fazer a nossa oração da noite. Boa noite, Neto. Boa noite, Cris. Tudo bem? Tudo bem, seja bem-vindo. Família Irmã Ângela o recebe de braços abertos e eu entrego a sua oração que o Nelson está no aguardo aqui para começar, tá bom? Ok, obrigado. Boa noite a todos. Vamos agora, então, através de nossa ligação diretamente com o nosso Centro Espírita Irmã Ângela, pedindo ao nosso Jesus, Divino Mestre, Senhor, que possa envolver-nos nesse momento, dar amor, a fé, a luz, a esperança e a paz, que todos os irmãos iluminados, mentores e orientadores desse lar, possam envolver a todos nós, inclusive o Nelson, para que ele possa trazer o esclarecimento necessário a cada um, e que esta lição da noite de hoje possa nos trazer a orientação que tanto precisamos, que possamos reter essas informações para melhorar cada dia mais o nosso desenvolvimento espiritual, sempre pensando no caminho do bem, da luz, da verdade, do amor e da caridade. Que Jesus e nossa Mãe Maria Santíssima possa trazer até nós a fé e a coragem necessária para continuarmos firmes em nossa luta diária para o desenvolvimento necessário de cada um. Graças a Deus. E agora chamo a Cris novamente. Estou de volta, Nelson. Obrigada por. Nelson, eu, desculpa, Neto. Obrigada por você ter aceito o convite para fazer a oração e tenha um excelente final de semana, tá bom? Para todos nós, Cris, boa noite a todos. Boa noite, obrigada. Então vamos lá, pessoal, sem mais delongas, trazer nosso amigo Nelson. Seja bem-vindo, Nelson. Boa noite, Cris. Obrigado. Boa noite a todos que estão aqui conosco em direto, ao vivo agora, na casa, no Ceia. É um prazer, uma alegria mais uma vez estar aqui com vocês. É isso aí. Então vamos lá, Nelson. Hoje nós vamos falar a respeito de revivendo o passado, não é isso? Exatamente. Então tá bom. Então a palestra é sua, eu volto no final, tá bom? Maravilha. Mais uma vez, pessoal, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos, sejam bem-vindas. E eu vou compartilhar uma coisa com vocês aqui. Eu adoro essas coincidências. Coincidência que eu descobri agora. Coincidência aqui entre aspas, tá, gente? Quem sabe o que eu estou falando e tem uma percepção vai entender o que eu vou dizer agora. Acabei de saber que sexta-feira, o sextou, se chama Culpas do Passado. Parece até que foi combinado, mas não foi não. Hoje nós vamos falar sobre revivendo o passado, que também vamos falar de culpa um pouco. Não quero dar spoiler de sexta-feira, que eu não sei nem o roteiro de lá. Mas que importância que tem na nossa vida essa questão do passado, que de alguma forma é muito importante, e eu quero chamar atenção sobre isso, quero trazer uma reflexão aqui, num todo. Porém, eu acho que a gente não dá muita atenção, não se apercebe muito bem o quanto o passado pode ser positivo ou negativo no hoje, na nossa vida, no nosso momento, no presente, nesse momento exato da nossa encarnação. O que o passado pode nos ajudar, o que ele pode nos prejudicar. Então essa é um pouco a linha que a gente vai buscar aqui, de trazer essa reflexão. Então vamos começar, vamos lá. O que mais importa nessa história toda é o seguinte: a gente vai viver sempre. A gente vai ter experiências boas e vamos ter experiências ruins e vai passar. O que é bom vai passar e o que é ruim passa também. Mas aí vem aquela pergunta que eu acho que vai tocar muita gente aí. Por que será que a gente tem tanta dificuldade em deixar o passado lá atrás no passado, que é o lugar dele, e viver o hoje, o presente? Quanto tempo muitos de nós ficamos lá nas lembranças do que aconteceu, deixou de acontecer, e quanto a gente consegue viver hoje, nesse momento atual. Eu não vou nem falar de futuro hoje, tá, gente? Vou falar só de passado e de presente. É isso que a gente vai reflexionar um pouco aqui. Será que você tem dificuldade ou não? Será que você já se perguntou
o quanto você está estacionado ou estacionada, engessado, preso naquele passado lá atrás. E isso, de alguma forma, pode estar interferindo na sua encarnação, no seu momento hoje, ou não. Eu vou me arriscar aqui a responder o porquê que a gente se apega tanto ainda a esse passado. Por que a gente vive tanto com essas lembranças? Exatamente por causa desse processo do apego. E é muito difícil, eu sei que é difícil. Normalmente o pessoal traz assim, poxa, Nelson, mas é tão difícil porque eu me apego demais. E eu sei que a gente se apega demais. A gente se apega normalmente às coisas boas, mas também às coisas ruins. Isso acontece demais. Aquilo que passou sendo positivo ou negativo, a gente vai lá e fica remoendo, fica trazendo para o hoje. E esse é o ponto que eu quero tocar. Aquela lembrança vai trazer, vai nos conectar àquele sentimento, de alguma forma, aquilo que foi vivenciado. Agora, essa vivência, essa experiência, foi positivo ou foi negativo? Remoer a negatividade, aquilo que foi lá atrás, o que vai te trazer de positivo? Estou querendo aqui suscitar, pessoal, perguntas que muitas vezes a gente não se faz, que a gente não faz para nós mesmos e vamos vivendo. E a gente esquece de fazer perguntas que são importantes. Numa outra esfera, foi bom, foi positivo. É bom lembrar, claro que traz um sentimento positivo essa lembrança, mas o quanto isso pode estar, de alguma forma, dificultando a encarnação, esse momento do hoje, essa vivência que a gente necessita, a gente precisa estar aqui, agora, nesse instante. A questão do apego é um grande desafio para todos nós, porque a gente se apega fácil, e lembra, claro, daquilo que foi bom. A gente vai registrar sempre as boas lembranças e não tem problema nenhum, tá, gente? Que bom que nós temos boas lembranças do passado, sim, e que de alguma forma é natural a gente se apegar, porque a gente tem emoção. Foi bonito, foi gostoso, foi agradável, aquela pessoa, aquela presença que esteve conosco naquele momento, aquele local, aquele momento, aquela fase da minha vida. Claro que é bom. E é boa, essa lembrança é muito boa. Só que lembrança é diferente de apego, tá bom, pessoal? Vamos tentar diferenciar um pouco essa questão, porque a nossa lembrança vai sempre com o emocional. Quer dizer, não vai sempre, mas a tendência ela ir com maior facilidade com o emocional. Vou dar um exemplo para ilustrar aqui. Pensa, lembra aí daquele seu aniversário que foi muito bom, muito importante, você por algum motivo, por alguma questão estava num lugar especial, com as pessoas que você ama, os seus amigos, aqueles entes queridos, e aí vocês jantaram em algum lugar. Pode ser ano passado, pode ser 10, 15, 20 anos atrás. Lembra desse momento? Lembrou? Um exercício aqui. Ou almoço, ou jantar, enfim, aquela refeição. Tenta lembrar agora qual foi, o que você comeu, qual foi a refeição ali que você fez. Provavelmente, não sei se todo mundo vai lembrar, claro, mas provavelmente você vai lembrar. E se não lembrar da comida, vai lembrar do docinho. Isso eu tenho certeza que o pessoal adora, sempre lembra da sobremesa. Então, vamos focar na sobremesa. Lembra da sobremesa, ok? Agora a pergunta que eu faço é, há 5 dias atrás, você lembra o que você jantou? Ou há 4 dias atrás, ou há 3 dias atrás? É mais difícil, né? Às vezes a gente não lembra nem que almoçou hoje, quanto mais o jantar de 5 dias atrás, não lembro nem que dia que era, porque estava na rotina, estava no dia a dia, a gente não se apercebe. Mas naquele momento lá, tantos anos atrás, de alguma forma, porque teve todo o emocional envolvido, isso marcou, registrou, até o docinho, os pormenores, aquela roupa, o ambiente, a gente estava tocado. E esse toque, de alguma forma, registra, nos ajuda, nos auxilia a criar essa lembrança. Mas vou repetir, lembrança não é apego. Tá? O apego dificulta porque nos congela. O apego é aquele momento que nos trava e nos impede de avançar. E aí eu vou fazer uma reflexão rápida aqui, um paralelo, que quem trabalha em mesa mediúnica vai entender o que eu estou falando, tá? Tem muito espírito
que hoje está desencarnado, que teve, estou inventando aqui, tá, gente? Teve 100 encarnações, tá bom? Ele só lembra de uma, esqueceu as 99. Mas ainda assim, porque se apegou, seja no negativo ou seja no positivo, não consegue caminhar, não consegue avançar e, infelizmente, tem que ser acolhido, recebido com muito amor por um centro espírita como Ceia, por exemplo, que vai auxiliar esse irmão nessa caminhada que está, sabe como? Congelado lá atrás por causa de um apego. E esse irmão que eu estou falando aqui, ilustrando, pode ser qualquer um de nós, tá? Muita atenção a isso. Estou aqui só ilustrando para a gente entender a dinâmica, como é que funciona o nosso relacionamento com esse nosso passado. Como, de alguma forma, isso pode estar nos auxiliando, esse apego, ou não, esse apego não, essa lembrança, ou, através de um apego, pode estar nos dificultando. Então, quer dizer, Nelson, aí vem a pergunta, né? Então, quer dizer, Nelson, que se eu lembrar do passado é ruim? Vai ser ruim sempre? Depende. Depende sempre como a gente gerencia essa relação com o nosso passado. E isso é algo que a gente se pergunta, se questiona muito pouco, quiçá talvez a gente nunca tenha se questionado antes. Por isso eu acho interessante a gente trazer essa reflexão aqui para suscitar o pensamento, para a gente fazer essa autorreflexão e pensar como é que a gente está lidando com o nosso passado, como é que a gente está revivendo, viver o presente, reviver algo lá do passado. Vamos tentar usar essa lembrança em nosso favor. Então vamos fazer a pergunta? Te pergunta aí, o quanto essa lembrança pode te ajudar ou pode te prejudicar? Vamos à prática? Vamos fazer um exercício aqui rápido? Seguinte, uma lembrança boa, uma lembrança positiva, aquela experiência boa lá do passado, serve para quê? Serve sempre como uma referência positiva para o hoje e para o futuro. Então foi aquilo que lá no passado foi bom, e a gente quer repetir, a gente quer replicar, de alguma forma a gente quer de novo. Isso é ótimo. A gente está usando isso ao nosso favor como uma referência. Poxa, eu tive lá uma relação no passado que foi legal, eu experimentei, vamos trazer aqui bobeiras, tá, gente? Mas só para a gente fazer a ilustração. Eu comi uma comida boa no restaurante. Eu quero comer essa comida de novo, vou voltar lá. Então é um passado feliz, uma boa lembrança, a comida no restaurante. Eu fui num local interessante, eu gostei daquele local, então eu vou voltar lá, ou algo parecido. Eu fiz aquela viagem, fui naquele espaço que eu gostei, ou fui naquele centro espírita, fui no Ceia, gostei do Ceia. Poxa, eu vou lá de novo, foi interessante. Tive um relacionamento. Poxa, gostei desse tipo de amizade, esse tipo de pessoa que tem esse tipo de cabeça. Ou então, esse namorado, essa namorada, esse casamento. Enfim, a gente vai sempre tentar replicar e tirar como referência aquele passado que a gente teve, aquela lembrança boa. Muito bem. Agora vamos para a lembrança negativa. Lembrança negativa foi o quê? Foi uma experiência ruim que a gente teve. E como é que a gente pode usar essa experiência ruim ao nosso favor? Sabe como? Aprende com ela. Para quê? Para não repetir de novo aquilo que aconteceu no passado. Para mudar alguma coisa, uma atitude, uma relação. É aprender, é tirar a lição, aprender com os nossos próprios erros. Para isso que vai servir essa lembrança negativa. E dessa forma a gente vai trazer essa lembrança negativa para uma transformação positiva para a nossa vida, para esse momento. E muita gente gosta daquele bom e velho saudosismo. Ah, como é que eu gosto do saudosismo, de lembrar aquela época que era tão bom, aquela época de antigamente que eu vivi lá atrás, que era tudo ótimo. Pessoal, claro que é gostoso lembrar dessa época boa. De alguma forma, acredito que todos nós, nem todos, mas a maioria de nós, temos boas lembranças, bons momentos da nossa vida, boas fases que a gente viveu. Ótimo, isso não tem problema nenhum, ok? Mas vamos dar uma pausa e parar para pensar um pouco. Vamos olhar um pouco para nós e nos perguntar. Quando acaba esse saudosismo, quando acaba essa sensação gostosa, essa lembrança do passado,
e nós voltamos aqui para o presente, para a nossa realidade, o que acontece? Será que ficou só essa lembrança positiva, que foi ótima, e essa sensação gostosa? Ou bate aquela sensação negativa no hoje e a gente fica meio mal, meio abalado, porque hoje não é igual aquele momento lá atrás, que foi ótimo? Resumindo, será que essa lembrança, no fundo, no fundo, no fundo, não está te fazendo mal pro agora? Será que essa lembrança não está te impedindo, de alguma forma, de viver o presente, de se entregar verdadeiramente, porque a gente está conectado com aquilo lá atrás? E a gente esquece, ou talvez não dá tanta ênfase, não tem tamanho foco e energia para viver o hoje, porque a gente fica lá conectado com aquilo lá atrás. Vamos pensar nisso, que isso é importante, tá, pessoal? Porque nessa história de passado a gente esquece. E é algo muito importante aqui, é simbólico isso. Simbólico não, eu quero trazer essa referência aqui para a gente pensar e refletir. O seguinte, essa história do passado é tão importante para nós, que antes da gente reencarnar, nós temos o famoso véu do esquecimento. Vocês já ouviram falar nisso, do véu do esquecimento? Que a gente não lembra das outras encarnações do passado? Vocês já pararam para se questionar o porquê que a gente não se lembra das encarnações do passado? Vou responder por quê. Porque nós não sabemos lidar ainda muito bem com essa história do passado. O véu do esquecimento se faz necessário para todos nós, para a gente evoluir e seguir em frente, para não ficar preso lá atrás do passado. Porque sem ele, muitos de nós não conseguiríamos desempenhar aquilo que a gente necessita, né? Viver essa encarnação em plenitude ou nas condições necessárias para a gente experienciar aquilo que é necessário experienciar. Nem provar e nem espiar. Provavelmente a gente não conseguir fazer nada. A gente ia ficar lá atrás. E é muito fácil a gente fazer um exercício, que não precisa nem jogar para outra encarnação. É só você pensar e lembrar, se não é você, tá? Mas quantas pessoas, quantos de nós ainda vivemos congelados, com uma lembrança de um passado de 20, 30, 40, 50 anos atrás, ou mais, pronto, depende da idade de cada um. Que não consegue sair daquele cenário, que foi verdadeiro, foi intenso, foi apaixonante, foi bonito, são boas lembranças, são boas recordações, mas a vida seguiu, a vida passou, e a gente, de alguma forma, se congelou lá atrás. Então imagina, vamos supor, se a gente lembrasse de outras encarnações, de outras vivências, como seria difícil. Vou trazer um exemplo aqui rápido, só para ilustrar, tá? Como provavelmente seria muito difícil. Vamos imaginar o Nelson. Vou dar duas vertentes aqui. Muito da positiva, muito da negativa. Primeiro é muito da positiva. Só para exemplificar. Vamos dizer que o Nelson foi um rei numa encarnação passada, foi alguém muito importante. Provavelmente o Nelson ia ficar assim, ó, com o ego lá em cima, e olhar todo mundo com aquele olhar de superior, porque eu fui o rei lá na outra encarnação, então já estou acostumado com aquele modus operandi, com meus súditos, muito importante, muito reconhecido. E talvez os outros também iriam me olhar, porque sabem que eu sou o rei, que eu lembro também da minha antiga encarnação, também com aquele olhar de respeito. Poxa, o Nelson sim, é o antigo rei, é o cara. Nelson é um cara importante. Vamos dar crédito para ele nessa encarnação, porque ele foi aquele cara tal. Muito bem. Agora eu vou fazer um exercício ao contrário. Então vamos imaginar que eu fui um ladrão, um assassino, um bandido brabo mesmo. Primeiro, será que eu consegui lidar com a minha culpa, com meus arrependimentos e viver com aquelas memórias do passado? E hoje reencontrar aqueles que eu fui o malfeitor novamente? Como é que seria essa cobrança? Esse relacionamento com o próximo? Como é que a sociedade ia me olhar? Sabe como ia me olhar? Fala assim, e aí, ladrão, como é que é? Ah, você vai dar palestra agora aí? Você, meu amigo, tá de brincadeira, né? Você, ladrão, aquele lá, agora tá querendo aqui me dar lição de moral? Será que seria mais ou menos assim ou não? Ou será que eu tô
Estou viajando muito aqui no pensamento. É por isso, é por essa e por outras, não só por isso, é por essa e por outras que a gente necessita desse véu do esquecimento para apagar esse passado momentaneamente. Lembrando, teremos acesso a todo esse passado no plano espiritual, onde a gente consegue assistir, digamos assim, brincando aqui, todas as séries não, todas as temporadas dessa grande série do Netflix, que são as nossas encarnações. Então tem ali as várias temporadas e a gente consegue acessar. Mas nesse momento a gente está aqui em uma temporada e a gente tem ali esses capítulos dessa temporada. Porém, pessoal, nesses capítulos, às vezes a gente já está na 45ª, 50ª, enfim, qualquer que seja. Lá na frente a gente fica lembrando ainda do episódio lá 18, 20, 15, qualquer que seja. Então, se é algo bom, vamos lembrar. Agora, se é algo ruim, vamos lembrar também, buscando, de alguma forma, tirar a lição. E aí, quando a gente tira a lição desse passado, já para ir me adiantando aqui, que eu estou regulando o horário, tá, gente? Porque se deixar, a gente vai se empolgando e vai falando muito. Eu estou olhando do lado aqui para regular o horário. Tem essa história da culpa. E essa história da culpa é importante a gente lembrar, porque como a gente vai estar aqui na sexta-feira, no Sextou com Kardec, Culpas do Passado, o nome, né? Então, esse passado nosso, não estou falando de outra encarnação não, tá, gente? Estou falando agora aqui, nessa encarnação. Normalmente nos traz muita culpa ainda. Quando a gente olha para trás, nessa encarnação, e vê esse monte de besteira que a gente fez. E aí começa a se martirizar. Começa a pegar o chicote imaginário e bater nas costas. Trazendo aquele tipo de pensamento, mas eu não deveria ter feito isso, eu não deveria ter feito aquilo, eu poderia ter feito melhor e não fiz. Calma, pessoal. É verdade. A gente poderia ter feito diferente, mas não fez. E é exatamente por isso que a vida vai nos dar uma outra oportunidade para fazer diferente, para fazer melhor. A dinâmica da vida vai nos oportunizar novamente essa experiência que a gente não fez certo, que a gente errou, que a gente pisou na bola, que a gente fez um monte de besteira. É para isso que a gente está aqui, para aprender através do exercício. Não adianta só saber. Mas eu sabia tudo, né? Eu só sabia como fazer certo. E mesmo assim eu fui lá, não me aguentei, subiu o sangue à cabeça. Caramba, meti os pés pelas mãos, fiz um monte de besteira. Ainda assim, vai voltar de novo essa experiência, essa oportunidade para fazer diferente, para fazer certo. A gente não precisa esquecer do passado, que muita gente entra nessa coisa de uma briga interna de querer esquecer o passado, esquecer, querer apagar a memória. Se o passado foi bom, vamos lembrar com alegria. Se foi ruim, ensinou alguma coisa para a gente. Vamos aprender a lição. E ter a tranquilidade, ficar bem tranquilo que essa oportunidade vai voltar. Muita gente ainda lida com o passado também, com essa ideia do karma. Aqui no meio espírita a gente ainda escuta muito isso, a história do karma, e a gente vive muito aquela história assim, mas eu estou pagando aqui os meus karmas. Pessoal, vamos entender uma coisa. Se for numa dessa de se livrar, que estou pagando meus karmas, normalmente é nesse sentido, né? Eu tenho que me livrar disso, tenho que pagar logo esse karma, logo para me despachar logo, porque, nossa, isso é uma perseguição na minha vida. Olha só, se não tiver aprendizado, não vai se livrar de nada, tá? Ninguém aqui está para pagar karma de passado nenhum, não se paga karma de passado. A gente aprende agora o que não sabia, ou que já sabia e não teve competência porque escolheu um caminho errado, um caminho que não era muito certo. Então essa busca do aprendizado é o mais importante, da gente estar consciente disso tudo que está se passando ao nosso redor. E de como a gente pode se relacionar com esse nosso eu hoje, olhando para trás como uma referência. É aquela história que todo mundo fala, se vocês não escutaram,
Se já escutaram, vão escutar de novo. Se não escutaram, vão escutar a primeira vez. Mas é sempre bom repetir a história da vida como um carro, onde a gente está dirigindo um carro e tem ali o para-brisa na nossa frente, tem um espelhinho retrovisor no meio, um espelhinho retrovisor nas duas laterais. O grande foco, o grande vidro é o para-brisa que está na nossa frente. Vamos utilizar sim, e devemos utilizar esse retrovisorzinho no meio e nas laterais, que são esse acesso ao passado, para nos ajudar, para nos orientar, para a gente não fazer uma besteira, para estar atento ao que está se passando ao nosso redor. É dessa forma que a gente pode gerenciar o nosso passado na positiva. A chamada de atenção que eu quero fazer aqui, chamada de atenção não quero chamar a atenção de ninguém, pelo contrário, eu quero suscitar um pensamento de como o reviver o passado pode nos ajudar ou não. E para isso, sabe o que a gente precisa? É se questionar, é parar um pouco e pensar, poxa, quando eu lembro no meu passado, o que acontece comigo? Será que me faz bem, me faz mal? Será que aquela emoção inicial de relembrar me faz bem, mas também pode estar me congelando, me impedindo? Como é que eu estou me relacionando com esse meu passado? Uma coisa eu posso garantir para vocês, pessoal. Em geral, a maioria de nós não se relaciona muito bem. Que se a gente se relacionasse muito bem, provavelmente a gente não ia precisar de véu de esquecimento nenhum. Vou repetir, o véu do esquecimento é necessário exatamente por isso. Para a gente não relembrar dos outros passados mais além de outras encarnações. Temos o nosso passado aqui, a nossa lembrança aqui, as nossas emoções aqui, os nossos sentimentos que foram gerados por aqueles momentos no passado. Ótimo, que bom, que assim seja. Mas como é que a gente traz isso para o nosso futuro, para o nosso hoje? E o nosso futuro, como eu prometi que não ia falar, não vou falar porque são planos de acordo com o nosso hoje. O que a gente quer daqui para frente. Claro que é importante falar sobre isso, mas a gente não vai ter tempo. A gente pode até pegar uma outra palestra para abordar mais esse tema, mas eu queria aqui tocar um pouco nessa questão e vou trazer agora um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo que fala sobre o passado e que é bem interessante para refletir, para a gente pensar, que diz o seguinte: se encararmos o mundo na proposta da doutrina espírita, o homem recebe com indiferença ou mesmo alegria os reveses e decepções da vida que o desesperaram no passado. Fecha aspas. Recebe com alegria os reveses e decepções do passado, que os desesperaram no passado. Pergunta: o momento, esquece o passado, vamos agora para o hoje. O momento que a gente está assim, nos desesperando hoje, esse momento difícil que a gente está vivenciando, será que a gente está tendo a capacidade de enxergar um pouco além e entender que esse momento, de alguma maneira, vai me trazer algum tipo de crescimento, que eu necessito vivenciar isso? E se eu não necessito, essa foi uma escolha equivocada que eu fiz. Será que não é essa oportunidade de eu aprender com essas escolhas equivocadas que eu estou fazendo hoje para amanhã fazer diferente? Eu sei que é fácil falar, gente, eu sei disso. Aqui na tribuna espírita, palestrando é uma maravilha, no dia a dia é diferente, mas olha só, é no dia a dia que a coisa acontece. É somente através do exercício. A gente pode estudar uma maravilha, decorar tudo, saber toda a teoria, tudo de cor e salteado. Como lidar? Tem aqui tudo planejado na minha cabeça. Tem aqui a listinha, vou fazer assim, vou fazer assado, e minha vida vai ser melhor. Vai ser melhor no exercício, no dia a dia, na renúncia. Na renúncia, que a gente não gosta muito dessa palavra renunciar, nessas escolhas. Pegando esse passado, nosso passado, pega isso como referência, positiva ou negativa. Positiva para replicar aquilo que já é bom, que a gente já conquistou. Negativa é pega isso que não foi muito legal no passado e vamos fazer de outra forma. A gente tem aí a cola que nos ajuda. Sabe qual é a cola? É o Evangelho. O Evangelho do Cristo é a cola.
que nos ajuda nessa direção, nesse caminho. Tá na dúvida? Pega o Evangelho. Compara o teu passado com as tuas escolhas com a proposta de Jesus. É isso. É o caminho da felicidade, simples dessa maneira. Teoricamente é simples. Mas nós temos as nossas dificuldades. Não quero menosprezar as nossas dificuldades. Porque se fosse fácil, pessoal, nós não estaríamos aqui. Já estaríamos em outro patamar. Se a gente está aqui ainda, porque a gente precisa pegar esse passado e fazer de alguma forma diferente do que a gente tem feito. E aí não precisa ir para as outras encarnações, porque se tem um véu do esquecimento não é para ter acesso. Tenhamos agora esse acesso. Dessa encarnação, o que a gente já fez nessa vida de bom? O que a gente já fez nessa vida de ruim? Vamos analisar isso com carinho para crescer a partir desses pontos. Porque muito provavelmente esses erros que nós cometemos hoje nessa encarnação, não é dessa encarnação que a gente comete, não. A maioria deles, a gente já vem repetindo de várias encarnações passadas. É o nosso modus operandi que a gente só vai replicando em encarnações diferentes. Sendo bom ou sendo ruim, passado é sempre aprendizado. O importante é a gente ter essa consciência. Passou, passado passou. Foi bom, foi ruim. Vamos continuar caminhando. Porque amanhã vai ter coisa boa e também vai ter coisa ruim, como teve no nosso passado. Com dias, momentos bons ou ruins, é que a gente vai crescendo. Não tem conto de fadas. Não tem acreditar que a vida vai ser igual na Disneylândia, sempre uma maravilha, todo mundo sorrindo, como na propaganda da Doriana, que a gente cresceu assistindo, a família feliz. Todos nós temos dias bons e ruins, dificuldades e facilidades, momentos, fases, e é assim que a gente vai crescendo, vivendo bom e vivendo ruim. Questão de se apegar é por nossa conta. Vamos tentar deixar aí o passado no passado e viver o hoje, tá bom? Pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa reflexão. Vou terminando por aqui, que a gente já está no nosso horário. A ideia é sempre, de novo, uma reflexão é para a gente pensar e se questionar do nosso passado, o que nos ajuda e o que não nos ajuda. Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade de estar aqui com vocês, dividindo, compartilhando um pouco. Obrigado. O áudio, eu não estou ouvindo. Fechei aqui. Falei que temos um final de semana aí para refletir sobre essas considerações muito importantes, muito pertinentes. Nelson, foi um prazer ter você aqui. Agradeço por você ter aceitado o convite para estar fazendo hoje conosco. Então, sinta-se abraçado pela família Irmã Ângela e em breve estaremos aí de novo nas nossas palestras online. Com certeza. Obrigado. Eu que agradeço mais uma vez, Cristiano, pelo convite. É sempre uma felicidade estar aqui com vocês. Muito obrigado. E eu quero te pedir para você fazer a oração de encerramento para nós, por favor. Com certeza. Com certeza. Vamos lá, então. Então, convido a todos, quem quiser, é claro, sentir à vontade, para fechar os olhos comigo. E assim, encerrando essa palestra, felizes que estamos, agradecemos primeiramente a Deus Pai por tudo, por mais essa encarnação, por ter mais essa experiência, essa vivência e continuar aprendendo, caminhando. Agradecemos também a Jesus, nosso amigo, nosso mestre e guia, que nos ajuda e nos auxilia nessa caminhada, nos mostrando esse caminho da felicidade, sempre nos amparando, estando ao nosso lado, de braços abertos, nos aguardando no momento em que a Ele recorremos. Agradecemos também a toda a espiritualidade de luz, trabalhadores incansáveis, trabalhadores da casa do Centro Espírita Irmã Ângela, que preparam esse ambiente, que harmonizam, que nos dão todas as condições de aqui aprender um pouco mais com a doutrina do Cristo, que nos facilita, nos ajuda na nossa caminhada, no nosso dia a dia.
E assim, pedimos autorização para dar encerrado mais essa palestra. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus, graças a Jesus. Gratidão, Nelson, e até em breve. Um bom final de semana para você. E fica aí a dica para o pessoal vir assistir nosso Sextou com Kardec e ver o Sextou que nós fizemos, né, 2 semanas atrás com você, lá no nosso canal. Verdade. Tá bom? Então, um abraço. Tchau, tchau. Cortei ele aqui, oh meu Deus. Gente, obrigada, boa noite. E não esqueçam, então, amanhã, Sextou com Kardec a partir das 8h30. Uma boa noite, fique com Deus, um bom retorno aos seus lares e até semana que vem, se Deus quiser, Ele há de querer.